Olá a todos. Nesse vídeo eu vou dar play nessa reportagem onde o professor faz uma série de questionamentos sobre os impactos da construção do canal e eu vou responder todos esses questionamentos. Eu acredito que vai ficar um vídeo muito interessante porque eu vou responder as dúvidas, tá? Sobre os impactos, ou melhor, os supostos impactos sobre a construção, sobre a abertura de um novo canal, tá? Então eu vou dar play e vou comentando, vou respondendo os questionamentos. Durante toda esta semana se discutiu muito uma maneira para dar vazão com mais velocidade ao Guaíba. Como acelerar esse escoamento da água do Guaíba e fazer Porto Alegre voltar mais rapidamente ao normal. Tá, a abordagem não é essa, gente. A gente não vai construir o canal com o objetivo de acelerar a água, com o objetivo de dar mais vazão, com o objetivo de acelerar a diminuição. Não é, a abordagem não é essa. O canal, a gente precisa apresentar a sequência lógica correta para que não hajam dúvidas. Se nós apresentarmos a sequência lógica desde o início já errado, vão surgir dúvidas. Então, o correto é, o canal ele é aberto, ele deve ser aberto, um novo canal, para compensar o represamento feito pelos moles. Então, o canal não é para acelerar a vazão, não é para fazer a água baixar mais rápido, nada disso. O canal ele serve para compensar o represamento feito pelos moles, tá? Então, quando esse canal for construído, as águas nem sequer vão subir. As águas nem sequer vão chegar a subir, porque o canal ele vai funcionar imediatamente quando for demandado. Por isso que eu defendo a construção de um estuário, nada de comportas. E isso passaria exatamente pela Lagoa dos Patos. Assunto, professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil. A gente tem um mapa mostrando exatamente a Lagoa dos Patos, ali no contexto do Rio Grande do Sul. Eu não sei se a gente pode mostrar esse mapa aqui no telão, porque temos Porto Alegre um pouco mais ao norte, a Lagoa dos Patos mais ao sul do estado. A água que se acumula em Porto Alegre e em toda a região metropolitana, na verdade, ela acaba descendo, escoando, desaguando para a Lagoa dos Patos, num grande corpo de água que fica, aí está, finalmente entrou. A gente tem Porto Alegre, toda a água aqui do Guaíba acaba descendo naturalmente, seguindo o curso para a Lagoa dos Patos, e o único escoamento que a gente tem para essa água sair é esse canal aqui. Tem gente dizendo que exatamente porque tem muita água caindo aqui, temos a possibilidade de inundações, alagamentos em Pelotas, Rio Grande, como já mostramos, São Lourenço do Sul também. E uma alternativa seria a construção de um outro canal de saída. Além daquele, bem no sul do estado, um outro em alguma outra região de saída para o oceano, da água da lagoa para o Oceano Atlântico. É viável isso, professor? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos acompanham. Realmente, do ponto de vista da engenharia, é viável, mas há considerações a se fazer. Por exemplo, se esse canal ele fosse construído nessas áreas mais finas, vamos assim dizer, né? Não seria difícil, mas, na minha opinião, não deveria ser um canal permanente. Por quê? Isso acabaria prejudicando o fluxo numa situação normal do restante da água para o sul aqui da lagoa. Isso poderia levar a um assoreamento, a um acúmulo de sedimentos nessa parte, prejudicando a navegação dessas áreas e até mesmo, caso ocorresse um novo evento como esse, teria dificuldade em escoar a água aqui por baixo. Bom, isso não vai acontecer, tá? Por que não? Por causa do desnível. A Lagoa dos Patos, ela não tem todo o mesmo nível. A parte norte da lagoa tem uma tendência a ser superior o nível do que o sul. Claro, toda lagoa tende a ter o mesmo nível, mas quando ela está em atividade intensa de vazão, né, quando o seu principal afluente é o Guaíba, então a parte norte tem um nível um pouco superior, um pouco acima do que a parte sul. Então, se nós construirmos canais para o norte, eles vão secar
Então veja bem, isso que o professor falou não acontece pelo seguinte: nós temos uma lagoa com dificuldade com uma situação de represamento. Então, se nós abrirmos um canal, esse novo canal não vai roubar vazão do canal natural. Por quê? Porque a lagoa já está com vazão sobrando. Se ela está com vazão sobrando, a construção de um novo canal não irá tirar vazão do canal principal. O canal principal, ele já está fazendo a máxima vazão que ele pode fazer e está sobrando vazão. Então nós abrimos um canal, se nós abrirmos um novo canal, o canal principal vai continuar fazendo a máxima vazão, porque nós estamos com vazão sobrando. Isso é evidente. E quanto mais ao norte nós vamos construindo o canal, antes ele irá secar. Por quê? Porque quanto mais ao norte, maior é o declive. Se maior é o declive, antes ele seca. Então, com um novo canal construído, o canal natural vai ser o primeiro a fazer vazão e o último a parar de fazer vazão. Então, não vai prejudicar a vazão do canal natural, tá certo? Então, isso que o professor falou não irá acontecer. Certo? Deu para entender bem? Como o Guaíba é o afluente principal, na forte dinâmica de águas, a parte norte do Guaíba fica um nível um pouco acima da parte sul. Então, se nós colocarmos canais direcionados ao norte, ele irá secar primeiro do que o canal principal. Então, o canal principal, que é o canal natural, ele vai ser o primeiro a fazer vazão e o último a parar de fazer vazão. Né? Então, seria um canal que seria aberto em situação de emergência. No meu entendimento, uma outra opção, aqui estamos discutindo possibilidades. Claro. Uma outra coisa que eu já falei, não pode ter comportas nem vertedouros, porque a dinâmica de água precisa ser precisa. O canal ele precisa ser aberto no segundo exato. Como é que a operação de comportas irá calcular isso? Não tem como, gente. Seria uma atividade muito complexa. Calcular exatamente o momento de abrir as comportas e calcular exatamente a vazão dessas comportas, não tem como. Então, o que deve ser feito é uma nova boca de barra. Essa é a solução. Nada de comportas e nada de vertedouros. No meu entendimento, uma outra opção, aqui estamos discutindo possibilidades, claro, seria a construção de barragens em afluentes do Guaíba para melhor controlar o fluxo da água em situações extremas. Um grave erro construção de barragens. Por quê? Santa Catarina já tem 3 e tudo continua inundando. Você percebe? Santa Catarina já construiu 3 e nada adiantou. Rio do Sul, Blumenau, continuam ficando debaixo d'água. Agora estão gastando dinheiro com dragagem. Não vai resolver. A dragagem do Vale do Itajaí não vai resolver. Façam a dragagem, continuem fazendo. Tudo bem, ok? Mas não vai resolver. Não vai resolver, tá? Fizeram 3 barragens em Santa Catarina e nada resolveu. Então, por que querem construir no Rio Grande do Sul? Ele até fala que isso resolveu, quer ver? Então, várias regiões no Brasil, no mundo, já sofreram com situações de enchente que foram regularizadas com a construção de barragens. Quais regiões foram regularizadas? Porque Santa Catarina não foi regularizada. Santa Catarina fez 3 construções de barragem e nada regularizou. Gente, barragens só trazem problemas, tá? As barragens, elas têm que ser muito bem estudadas e tem que haver uma necessidade muito grande, porque barragem só gera problema. Então, claro, gera também a solução, mas os problemas são muito grandes, gente. Então, quer dizer, nada de barragens. Barragens podem se romper. Já pensou? A barragem segurando uma enchente e a barragem se rompe? Essa enchente vai rapidamente varrer as pessoas do mapa. Então é melhor deixar como está. Porque pelo menos agora as águas sobem
não tão rápido, dá tempo da maioria das pessoas escapar. Agora, se construírem uma grande barragem, se essa barragem se romper, vai vir vai descer uma quantidade de água imensa, vai varrer as pessoas do mapa, não vai dar nem tempo das pessoas fugirem. Então, nada de barragens. A solução é dar vazão. Solução não é diques. Destruam esses diques, gente. Derrubem esses diques. Tirem essas bombas. Façam aquilo que é certo, que é dar vazão para a água. Né? O que a gente tem que fazer é fazer essas águas chegarem no oceano. Essa é a abordagem correta. Barragens para conter as águas só vão gerar problemas. Só vai gerar tensão, né? Porque barragem pode se romper, barragem se rompe e tem operação complexa. Nada disso. Né? Então, você numa situação normal, você deixa a água fluir normalmente. Caso haja um volume excessivo, você vai controlando essas águas, né? Não é uma única barragem que vai resolver, mas você vai controlando de tal forma a evitar uma inundação muito grande rio abaixo. Então, é uma outra possibilidade que se apresenta. É claro. Mas é uma possibilidade que não deve ser feita. Santa Catarina é o exemplo disso, tá? Se você quer saber se barragem funciona, olha para Santa Catarina e aí você vai saber se funciona. Que tudo isso vai ser discutido assim que a situação começar a voltar ao normal, a água baixar e as pessoas puderem melhor avaliar as consequências que essas soluções podem apresentar. Sem contar que uma das barragens de Santa Catarina tirou a dignidade dos índios, né? Teria necessidade disso, gente? Para que tirar a dignidade dos índios, gente? Aí quando é para fechar a barragem, tem impasse com os índios. Barragem só gera problema. A gente só constrói barragens quando é a última alternativa que nós temos e quando os benefícios são superiores aos impactos. Senão a gente não deve fazer. E no caso do Rio Grande do Sul, nada de construir barragens. Barragens só trarão pesadelo para a região. Muito se fala também que essa lagoa é de água doce, a entrada de água salgada é muito pequena ali, então majoritariamente ela é de água doce, claro, porque é alimentada por rios que descem em grande quantidade da região da Serra Gaúcha, da própria Porto Alegre, até chegar aqui na Lagoa dos Patos. Essa água poderia se tornar salgada, sim, com esse outro acesso ao Oceano Atlântico, ou seja, haveria um impacto ambiental fatal nisso também. Sim, poderia, a lagoa ela poderia se tornar salobra, ou seja, ela fica um misto de água doce com água salgada. Aqui é importante ressaltar que há uma dificuldade natural de escoamento da água na Lagoa dos Patos, porque o vento ele sopra muitas vezes em sentido... Tá, antes de falar do vento, vamos falar da salinidade. O canal... a gente precisa entender o seguinte, a Lagoa dos Patos está com uma represa na foz, que são os moles. Essa represa faz a função semelhante à barragem do canal São Gonçalo, que fica ali próximo em Pelotas. Então essa é a eclusa do canal São Gonçalo, ela fica muito próxima ali dos moles, tá? Fica ali em Pelotas. O que ela faz? Ela eleva as águas a montante para que haja um aumento de pressão, impedindo que a água saloba adentre o canal. Isso serve para fazer captação de água, para abastecer as cidades e a agricultura, o agronegócio. Tá certo? Então, o que ela faz? Ela reduz a vazão do canal, impedindo a intrusão salina. E a gente acha que os moles fazem o quê? Os moles fazem a mesma coisa. Então os moles já estão alterando a salinidade da Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos já está com a sua salinidade alterada. A Lagoa dos Patos, ela já está mais doce do que o natural. Então, gente, o Rio Grande do Sul precisa fazer uma escolha. Será que está valendo a pena manter a Lagoa dos Patos doce? Essa não era a proposta do canal, dos moles. A proposta dos moles não era tornar a Lagoa dos Patos doce. A proposta dos moles era manter o canal de navegação seguro e estável, né?
não era adocicar a Lagoa dos Patos. Então, gente, a Lagoa dos Patos já está com a sua salinidade destruída, ok? A construção do canal vai restabelecer, vai restaurar a naturalidade do estuário. Então não há de se questionar, mas existem plantações de arroz ali próximas que fazem captação da Lagoa dos Patos. Mas a subida de nível da Lagoa dos Patos favorece a navegação entre Rio Grande e Porto Alegre, porque o calado aumenta. Gente, o Rio Grande tem que fazer uma escolha, o Rio Grande do Sul tem que escolher o que o Rio Grande do Sul quer. A gente tem que resolver essas enchentes, tá? E a única solução é a construção do canal, e essa construção do canal, ela vai restabelecer a naturalidade da salinidade, e não o contrário. Não é o que o professor está falando, tá? A construção do canal vai pelo contrário, ela vai restabelecer. Perguntem para os pescadores ali dessa região, eles vão dizer que a pesca, toda vez que chove, eles ficam 1 ano sem pescar, até que a intrusão salina aconteça. Porque nos moles, quando chove muito, a água do mar não entra. E quando pequenas chuvas também não. Então os moles da Boca da Barra estão fazendo função semelhante à eclusa de São Gonçalo. Estão impedindo a intrusão salina, porque estão aumentando a pressão, estão levando as águas no interior do canal, aumentando a pressão, impedindo a intrusão salina. Quem é pescador da região sabe que o camarão não entra mais como entrava antes da ampliação dos moles. Os peixes também não estão entrando mais. Então é justamente o oposto. Esse questionamento da intrusão salina é mais um motivo para construir o canal. Então a intrusão salina, ela é a favor da construção do canal e não contra. Do contrário. Então ele dificulta esse escoamento natural. Ou seja, não há uma solução única, não há uma solução mágica. Há soluções que estão sendo colocadas. Olha, essa questão da solução mágica é uma coisa assim que, sei lá, eu vim falando em outros vídeos, tentando entender o porquê que a comunidade acadêmica se levantou contra o canal. Porque tudo que eu estou falando é científico, tudo que eu estou falando é evidente. Então como que os cientistas se levantaram contra o canal? Eu estou tentando entender isso ainda. E pode ter alguma coisa relacionada ao ego, tá? Porque esses cientistas, eles passaram a carreira inteira, a vida deles inteira, a carreira inteira, propondo soluções mirabolantes, falando que o vento freia as águas. Eu já expliquei em outro vídeo, o vento não tem capacidade, não tem tração e nem força para frear as poderosas correntes de vazão. Vocês veem, gente, olha o que a água fez com as casas. A água arrancou cidades inteiras do mapa. Nem um furacão tem capacidade de fazer isso. Então teria que ter um furacão nessas águas para conseguir impedir as correntes de vazão. As correntes de vazão são muito poderosas. A água, ela é extremamente pesada. Quando ela quer fazer vazão, não tem nada que segure. Então o vento, ele não consegue tracionar a água. Mas quando venta, a gente verifica que um lado aumenta e o outro diminui. Sim, esse é um efeito do vento, mas ele não consegue segurar quando a água quer vazar. Ele não segura, gente, tá? Então não segura, simplesmente não segura. E existem ensaios laboratoriais para provar isso. Nós pegamos uma calha fazendo vazão e colocamos ventiladores virados para essa calha e verificamos, o vento não tem tração, ele não consegue tracionar, ele não consegue impedir a vazão. Então é possível fazer experimento laboratorial para provar que o vento não tem capacidade de frear as correntes de vazão. Não tem, simplesmente não tem, não se observa isso, tá?
colocadas e precisam ser discutidas, precisam ser corretamente avaliadas. Quer dizer, mas pelo que o senhor fala então, ao invés da gente querer que essa água desça com mais velocidade aqui, fazendo um novo canal, seria segurar um pouco mais essa água aqui na... Ops, desculpa, a gente está mergulhando na Lagoa dos Patos. Peguem seus calções de banho. Seria melhorar de alguma forma que os rios, muitos que chegam, a gente aqui já vê vários braços de rio chegando no Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, seria segurar essa água de alguma forma em barragens, em outros pontos, antes de chegar aqui. Exatamente, porque aí você consegue armazenar esse excedente de água. Claro que construção de barragem tem... Tá, e quando as barragens ficarem cheias, e aí? Aí é salve-se quem puder? Aí é o pesadelo tudo de novo? É isso? Hã? Gente, não. Inclusive, pessoal, eu tive olhando rapidamente a solução japonesa. Eles construíram imensos túneis no subsolo, né? Eles construíram imensos piscinões subterrâneos, né? Eu acho que eles cometeram grandes erros também, tá? Então é o contrário. Não chamem os japoneses para cá. Me levem lá para o Japão que eu resolvo o problema do Japão. Eles fizeram alguma coisa de errado lá no Japão. Se eu estudar o que é, provavelmente eu vou fazer uma grande descoberta. Assim como eu descobri a solução para o Rio Grande do Sul, provavelmente eu descubro a solução para o Japão, tá? Porque não tá, tem alguma coisa que não está batendo. Para que fazer esses piscinões subterrâneos? Alguma coisa de errado está lá no Japão. Tá? Só que eu não sei o que é, porque eu teria que fazer todo o estudo de caso e isso é muito desgastante. Eu fiquei muito desgastado com o estudo do Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Eu fiquei realmente muito desgastado. É uma atividade intelectual muito intensa, muitas pesquisas, noites sem dormir para conseguir entender o que estava acontecendo com o Rio Grande do Sul. Então não é assim eu poderia agora fazer o estudo de caso do Japão e fazer vídeos, mas eu não vou fazer porque é muito desgastante. Mas provavelmente o Japão está cometendo algum erro, tá? Não tem necessidade daqueles piscinões subterrâneos. Alguma coisa lá não está certa, tá certo? Vamos lá. Tem seu impacto ambiental, isso tem que ser avaliado. E demora também, né? Sim. De qualquer forma, a outra opção que se coloca é a mudança de cidades, né? Isso também demora, isso também é caro, tem um impacto social, mas é um... Assim, se o canal não for construído, enquanto o canal não for construído, mudança de cidades é uma medida inteligente, tá? Com toda certeza, tá? Não reconstruam, eu até já fiz um vídeo falando isso, não reconstruam as cidades aonde elas foram arrasadas, onde as casas foram varridas do mapa. Não reconstruam nada, não reconstruam nada. Apenas acertem lá o terreno, deixa lá, mas não reconstrua, tá? Só reconstrua depois que for construído esse canal, porque, gente, se esse canal não for construído, se preparem para o pior. O pior ainda não aconteceu. Essa de 2024 não é a pior. Por que não? Porque o canal São Gonçalo não fez grande vazão. Quando nós tivermos uma grande chuva, como aconteceu agora, somado-se ainda as chuvas caindo na bacia da Lagoa Mirim, fazendo o canal São Gonçalo disputar vazão no funil, aí nós teremos uma inundação pior do que essa. Então não reconstruam nas áreas atingidas, mudem as cidades de lugar. É uma medida inteligente. Uma outra possibilidade, a construção de barragens que vão regulando o fluxo de água e à medida que esse fluxo se tornar muito intenso, essa água pode ser parcialmente armazenada, evitando uma sobrecarga do rio abaixo. Isso não acontece porque a chuva ela cai em todo lugar. Se a chuva caísse apenas acima dessas barragens, faria uma mudança significativa, mas não, a chuva cai em todo lugar, ela cai em cima. A própria Lagoa dos Patos é um sistema de captação de chuva. A própria Lagoa dos Patos faz captação de chuva e se eleva por si mesma, né? Então, as barragens elas não vão conseguir fazer algo significativo. Santa Catarina é a prova disso.
abaixo, né, das cidades que estão rio abaixo, do Guaíba, da Lagoa dos Patos. Uma coisa é certa, alguma coisa tem que ser feita frente a esse novo normal que nós estamos vivendo a partir deste momento de chuvas tão intensas, de fenômenos climáticos que se combinam e geraram esses temporais e, infelizmente, essa tragédia. Exatamente. Alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita, inclusive o que a gente já discutiu aqui, no sentido de aumentar a resiliência do Estado, ou seja, não basta o Estado voltar ao que era antes, o que já seria um grande feito diante de toda a destruição, mas sempre pensando em aumentar a capacidade dele de suportar esses eventos extremos, porque, infelizmente, as mudanças... Eu não concordo com esse pensamento. Por exemplo, é que nem tá chovendo uma goteira em cima da tua cama. Qual é a medida correta? É consertar o telhado, é ir lá e trocar a telha que está quebrada. Essa é a medida correta. Aí não chove mais. Mas esse negócio de aumentar a resiliência está querendo dizer o seguinte: não, tem goteira no telhado em cima da cama? Vamos ser resilientes, vamos usar roupas quentes, vamos aprender a dormir na cama molhada, vamos aprender a suportar uma noite de sono numa cama molhada com uma goteira pingando na cabeça. Nós temos que aprender a ser resilientes, nós temos que aprender a usar cobertores de lona. Vamos botar cobertores de lona que daí a água pinga na lona e não cai na cama. Não, gente, basta consertar o telhado. Então o Rio Grande do Sul é isso, basta abrir o canal, entende? Basta abrir o canal e ter um plano eficiente de antecipação de vazão nas barragens eclusas e nas barragens hidrelétricas e tudo vai se resolver. Né? Aí se o assoreamento se mostrar algum problema, a própria água vai concentrar o assoreamento. E aí basta desassorear apenas alguns gargalos. Tá? Então, essa é a abordagem correta. Tá? E o Rio Grande do Sul não está querendo consertar o telhado. Ele está querendo botar a culpa no vento sul. Ele está querendo botar a culpa no excesso de chuva. Ele está querendo botar a culpa na natureza pelos seus próprios erros. As climáticas estão dando o seu cartão de visita mais uma vez e agora de maneira mais intensa ainda. Agora, seria possível construir esse canal de forma temporária? Quer dizer, abriria quando a vazão está muito elevada, fecharia quando estivesse em situação de normalidade? Sim. Seria possível, né? Ele funcionaria como uma comporta, ele poderia ser aberto parcialmente ou totalmente, dependendo do fluxo, para ajudar a regular esse fluxo. É uma opção que se apresenta. Não há necessidade. O próprio estuário faz isso. Você tem que entender o seguinte: quando o canal for aberto, as correntes marítimas, as ondas que batem na praia, vão constantemente estar fechando o canal. Todo estuário é assim, tá? O mar, ele fecha o canal, é uma briga entre duas águas. É a água fluvial querendo fazer vazão contra o mar querendo fechar a foz. E os dois ficam brigando ali na foz e chegam num acordo. Ok? Então não há necessidade de comportas, não há necessidade de homens ali operando, abrindo e fechando e controlando a abertura. A própria natureza faz isso, gente. É o mar querendo fechar e a vazão fluvial querendo abrir. Né? Então a vazão será perfeita. A própria natureza ali na barra, ela faz essas movimentações de areia. A própria vazão fluvial nas enxurradas abrem o canal. E quando o canal não precisa mais fazer vazão, o mar fecha com bancos de areia. Tá? E isso vai acontecer no novo canal. Tá? Se ele for feito da forma correta, ele vai funcionar dessa forma. Então não há necessidade de comportas nem vertedouros. O próprio canal regula o fluxo da água de forma natural. Dependendo do vento, como o senhor bem colocou, Exatamente. se o vento estivesse a favor de lançar água para fora, abre mais um canal, abre o canal. O que eu penso já de imediato que não seria o mais interessante seria construir um canal permanente, porque isso mudaria o fluxo da água, né, na parte inferior aqui da lagoa e poderia causar um assoreamento, o que dificultaria, como eu disse, o escoamento de água
caso um evento desse volte a ocorrer, o que provavelmente vai. Tá, então eu já expliquei, tá, gente? Isso que ele falou não vai acontecer, tá? Já expliquei que não vai roubar a água, um não rouba a água do outro, tá? No início desse vídeo, esse vídeo já tá até bastante longo, muito obrigado pela sua audiência. Isso não acontece. A Lagoa dos Patos já está assoreando. Por quê? Porque todos os canais perdem vazão. Então aquele bolsão de lama que está descendo, ele está decantando. Por falta de vazão, quando a gente diminui a vazão dos canais, nós propiciamos a decantação das partículas suspensas na água. Tá? Então, com menos vazão, mais decantação. Então, a Lagoa dos Patos está assoreando. Então, esse canal ele é emergencial para tudo, gente. Para a questão da fauna, para a questão da flora também, das matas. Animais selvagens estão morrendo afogados nas margens, onde agora são várzeas, né? Que não eram várzeas, agora são. Animais selvagens morrendo afogados. Tudo, a salinidade da lagoa está mais doce do que o natural. Enchentes catastróficas. Então, gente, esse canal ele tem que ser construído. Vai acontecer. Professor Pedro Cortes, ele é o nosso analista de clima e meio ambiente. Começou aqui no CNN Prime Time, mas ajuda a explicar e nos ajuda a entender de forma tão clara o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e com o clima em geral, que já está participando de vários programas na programação da CNN Brasil. Agradeço muito sua presença, professor. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Ok, então muito obrigado pela sua audiência. Que se não é inscrito, se inscreve, compartilha esse vídeo. Forte abraço, tamo junto, sou Thiago Drum, muito obrigado pela sua audiência. Valeu.